Tipologia textual é uma espécie de construção teórica definida aqui pela natureza linguística de sua composição. Charme, o que isso quer dizer? Bom, gente, essa construção ela é definida aqui pelos aspectos lexicais, morfológicos e sintáticos. Também pelos tempos verbais, as relações lógicas, o estilo. Em outras palavras, gente, dependendo de como o texto ele se organiza, ele pode ser do tipo A ou do tipo B. Vamos conhecer aqui os 5 tipos clássicos que aparecem em provas, vestibulares e por aí vai. Narrativo, descritivo, dissertativo, o injuntivo e o expositivo. Vem comigo! Fala pessoal, professor Thiago Charme, então, para mais uma aula de interpretação de texto. Nós vamos começar então pela narração. No texto narrativo, há seres que participam de eventos em determinado tempo e espaço. Estes seres são os personagens, os quais podem ser reais ou fictícios. O evento em si, ou a ação, é denotado por verbos nocionais, como sorrir, correr, cantar, beijar e por aí vai. Quando falamos no tempo, na narrativa, este é tipicamente o passado, mas pode ser o presente, como a narração de um jogo esportivo, ou o futuro, como as profecias, por exemplo. Na narração, o espaço ele pode ser físico, uma cidade, uma casa, uma escola, ou psicológico, que é a mente do personagem ou do narrador. E quem é que conta essa história? Bom, gente, para isso temos um narrador, que pode ser de primeira ou terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa, ele participa das ações. Já o narrador em terceira pessoa, ele não está diretamente envolvido nas ações, podendo ser observador, aquele que relata, apenas relata os acontecimentos que ele está enxergando, ou observador onisciente, aquele que sabe de tudo mesmo que vê, inclusive os estados mentais dos personagens. É muito mais que um fofoqueiro ou uma fofoqueira, por exemplo. O tempo da narrativa é evidenciado pelas formas verbais, que é o passado, o presente, o futuro, e por formas adverbiais, o ontem, o hoje. O narrador ele é marcado pela flexão de número e pessoa do verbo, que é a primeira ou a terceira. Resumindo aqui, gente, o tempo verbal predominante é o passado. Quem conta seria o narrador, o que acontece é o enredo, com quem aconteceu é o personagem, como aconteceu é o conflito ou o clímax, quando aconteceu é o tempo e onde aconteceu é o espaço. Por exemplo, numa noite brilhante do mês de fevereiro, o tempo, Fernando e Juliana, os personagens, caminhavam pela rua. Temos aí o espaço, que conduzia à praça, ao sabor das estrelas. Foco narrativo aqui de terceira pessoa. Como em um conto de fadas, ela estava totalmente apaixonada por mim. O Fernando da história, agora o foco narrativo aqui é de primeira pessoa. Era o momento ideal para ser atrevido, surpreendendo-a. Foi nesse momento que o rapaz, infelizmente, esse sou eu de novo, tomou um tapa daqueles na cara. Aqui é o clímax. O todo é o enredo. Eita bendita autoestima. Notem que o texto ele foi escrito em prosa, não em verso. Isso é facilmente, vocês conseguem perceber aqui, identificar pela ausência de rimas, de métricas e até de musicalidade. Outro ponto a se observar aqui é em relação aos verbos. Eles estão no passado, quando o objetivo é unicamente o de relatar. Caminhavam, conduzia, estava, era, foi, tomou. E por que estou dizendo isso, gente? Ali no trecho, infelizmente, esse sou eu, de novo, o verbo está como?
no presente. Muito bem. Mas por que raios isso ocorre? Percebam que o presente do indicativo é o tempo do comentário, né, feito ali, não do relato. Em outras palavras, gente, quando forem contar, relatar algo, façam uso do verbo no passado. Agora, caso vocês queiram comentar, opinar, usem o verbo no presente. Nós vamos ver aqui outro exemplo, agora um trecho aí extraído da obra Livro das Mil e Uma Noites. Vamos lá. Disse Sharazade: conta-se, ó rei venturoso, de parecer bem orientado, que certo mercador vivia em próspera condição com abundantes cabedais, dadivoso, proprietário de escravos e servos de várias mulheres e filhos. Em muitas terras ele investira concedendo empréstimos ou contraindo dívidas. Em dada manhã, ele viajou para um desses países, montou um de seus animais, no qual pendurara um alforge com bolinhos e tâmaras, que lhe serviriam como farnel, e partiu em viagem por dias e noites. E Deus já escrevera que ele chegaria bem e incólume à terra para onde rumava. Então é um trechinho do livro das Mil e Uma Noites. Eu quero que vocês então percebam, né? Ou se vocês perceberam, então, que nesse trecho nós temos um narrador que está em terceira pessoa, né, que é o que introduz a fala da personagem Sherazade. Observe ali o verbo disse, né, ela disse, terceira pessoa. Essa personagem, por sua vez, é também uma narradora em terceira pessoa. Ela fala sobre o mercador. Perceberam? O texto ele envolve personagens, né? Sherazade, o rei, o mercador, que realizam ações em determinado tempo, no passado, e espaço, que é aí um reino. Um exercício aqui, gente, bem simples, né, de fazer para organizar os elementos de uma narrativa e vocês tentarem lembrar, por exemplo, uma narrativa que tenha marcado a vida de vocês. A partir disso, responder as perguntas. Quais eram as personagens, né, quem estava ali junto com vocês, né, que ações desempenharam, onde e quando aconteceram as ações, quando obtiverem as respostas aqui a essas perguntas, vocês estarão organizando aqui os elementos de uma narrativa. Bom, vale ressaltar que o texto narrativo é um tipo textual em que se conta um fato fictício ou não, que ocorreu em determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Vamos falar agora então sobre a descrição. O texto descritivo, ele repassa observações, impressões, análises e sensações a respeito das características objetivas ou subjetivas do que está sendo detalhado. É como se o autor ele produzisse um texto cujo objetivo fosse detalhar suas impressões a respeito de algo ou algum acontecimento. Tem aí como características, né, o texto descritivo, a predominância de recursos formais com esse valor adjetivo. Aí nós temos o adjetivo mesmo, né, a locução adjetiva e até a oração adjetiva. A não obrigatoriedade de noções temporais e espaciais, porque há descrições de coisas estáticas e sem ordem pré-determinada de ocorrência. O uso dos verbos para abrir uma definição geralmente são os que indicam estado, que são chamados também de verbos de ligação, né? O ser, o estar, o ficar, o parecer, permanecer e por aí vai, né? Eles também são aí conhecidos como verbos de ligação. A linguagem ela deve ser direta e criativa por meio de um vocabulário mais rico e de recursos como enumerações, comparações e também figuras de linguagem. É possível aqui, então, criar uma descrição objetiva que se fundamente em aspectos físicos,
ou também subjetiva, detalhando aqui sentimentos e emoções. Há também descrições que conseguem equilibrar aqui os dois aspectos. Há o detalhamento de aspectos físicos e psicológicos na descrição de pessoas, evidenciando aqui características comportamentais, de personalidade, de caráter e de humor. Ao descrever, então, lugares, há o detalhamento de características físicas e também a respeito aí dos aspectos políticos, sociais e também econômicos de determinadas regiões ou ambientes. Isso é bem interessante de ressaltar. No caso da descrição de objetos, há mais evidências sobre os aspectos físicos daquilo que está sendo observado, mas também pode haver aqui uma descrição acerca dos elementos sensoriais, com o intuito aqui de estimular os sentidos de quem está lendo. Normalmente aparece dentro de um texto narrativo, isso é importante. Sobre existir aí uma estrutura do texto descritivo, nós podemos dizer que a descrição, ela geralmente segue aqui um modelo lógico de raciocínio, como com introdução, né, que vai apresentar o elemento que vai ser descrito, né, com desenvolvimento também, que vai caracterizar esse elemento por meio de uma descrição objetiva ou subjetiva, ou ainda uma mescla aí de ambas, né? E com uma conclusão para o desfecho aí da descrição. É importante destacar aqui, gente, que existem textos que são totalmente descritivos, mas muitos deles misturam aqui trechos de descrição em produções com outras características de escrita também. Como eu havia dito para vocês, o texto descritivo ele pode ser objetivo ou subjetivo. Em uma descrição objetiva, o autor ele faz uma descrição direta e realista da pessoa, do objeto, do lugar ou dos acontecimentos em questão. O autor ele faz uso de uma linguagem impessoal e ele não emite opinião sobre o que escreve. Tudo isso sem expressar suas impressões pessoais a respeito do assunto. Outro ponto interessante frisar do texto descritivo objetivo é que não há espaço para figuras de linguagem. Ele acaba tendo características aqui muito mais próximas do técnico do que do artístico, né? A realidade aqui ela é tratada exatamente como ela é. E na descrição subjetiva, diferentemente da objetiva, há espaço para marcadores de subjetividade e principalmente para o uso de figuras de linguagem, como a metáfora, né? Por exemplo. Considera as observações, então, do autor a respeito do seu ponto de vista, e ele pode também expressar suas impressões, suas emoções e seus sentimentos aqui em relação ao conteúdo sobre o qual ele escreve. A linguagem, portanto, ela é mais pessoal, de modo que a própria subjetividade do autor seja aqui revelada. A realidade é representada de acordo com os sentimentos e a emoção. Então não é tal qual como ela é, né? Vejamos esses dois exemplos aqui, gente. Olhem só. O rapaz era negro, de olhos castanhos, muito animado e comunicativo. Ele entrou na sala, conversou com todos de uma forma muito simpática e conquistou o cargo. Observem aqui essa descrição. Vejam aí como é simples e fiel. Não há espaço aqui para a subjetividade ou para o que o observador achou do personagem e as impressões que causou nas pessoas. Somente o que de fato aconteceu foi narrado. Exatamente tal qual como ela aparece. Normalmente nós conseguimos identificar melhor a forma objetiva na descrição de objetos. Não tem como eu disfarçar, né, ou criar, ou dar impressões ali de um objeto. Olha só, a geladeira duplex é amarela, tem 7 níveis de temperaturas, 4 prateleiras adaptáveis e produção de gelo.
Pronto, não há parcialidade na descrição objetiva. Perceberam? Por outro lado, a descrição subjetiva, ela comporta opinião e juízo de valor. Além, é lógico, de realçar aqui as evidências, o observador ele insere no texto o seu ponto de vista. Então, nós podemos observar aqui neste outro exemplo, vejam só. Nosso pai era homem, cumpridor, ordeiro, positivo, e sendo assim, desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Gente, nesse trecho, então, de a terceira margem do rio, né, de Guimarães Rosa, nós podemos perceber que a descrição apresentada ali pelo narrador sobre o seu pai parte da perspectiva ou visão que o filho e as testemunhas ali tinham sobre ele. Enquanto o texto narrativo, então, ele depende de uma sequência lógica dos fatos, o texto descritivo, ele funciona aqui como um recorte de cena. No final das contas, para um texto ser classificado como um texto narrativo, ele precisa de um acontecimento, de uma mudança de fatos na sequência temporal entre as ações dos personagens que atuam naquela determinada história ali. Já um texto descritivo, ele não narra episódios, ele relata uma cena, é isso, né? Ou seja, o texto se resume a descrever um acontecimento, minuciar detalhes aí sobre uma pessoa. Nos próximo agora tipo textual aqui é o injuntivo. Nesse tipo de texto aqui, gente, nós temos uma pauta aqui voltada para a explicação ou para a concretização de algo. A função do texto injuntivo é transmitir para o leitor mais do que informações básicas, é instruir e explicar. Muitas vezes apresentam verbos no imperativo com o intuito, além de instruir, de persuadir o leitor. Opa! Persuadir o leitor? Meus charmosos, o que acontece aqui é que existem os que estabelecem uma relação entre injunção e prescrição. E, por outro lado, existem aqueles que defendem que são textos sinônimos e, portanto, pertencem à mesma categoria, com as mesmas funções e finalidades. É muito comum, gente, inclusive aqui, surgir categorias diferentes para os tipos textuais, dependendo aí do autor que tu aí estejas acompanhando, né? Para a pessoa de concurso público, por exemplo, é sempre interessante verificar a bibliografia do edital. Lógico, né, que a nossa aula aqui é para focar nos tipos reconhecidos pela grande maioria dos linguistas, né, dos estudiosos aí, e é isso que é importante. Bom, pois bem, voltando então ao assunto da divisão ou não, né, do texto injuntivo, os linguistas que preferem dividi-los em dois tipos de textos informam que o texto injuntivo instrui sem uma atitude coercitiva. Tal recurso, porém, é marcante aí nos textos ditos prescritivos. Para esse grupo de intelectuais, um texto injuntivo ele pode ser um manual de instruções ou uma receita, enquanto os textos prescritivos, né, eles se encaixam melhor em um tipo de atitude coercitiva. Por exemplo, os editais dos concursos, os contratos, as leis também.
Os textos injuntivos eles têm como características, geralmente, frases mais curtas, mais objetivas, com verbos que soam imperativo. Outras características que nós podemos pontuar aqui nesse tipo instruir o leitor a respeito de um procedimento, instigar aí quem lê a agir de uma determinada forma, dar ao leitor liberdade de atuação e decisão, mas garantindo que permaneça aqui dentro do que foi estabelecido. Presença predominante aqui de verbos no infinitivo, imperativo, ou presente do indicativo, com sujeito aí indeterminado. Acompanhar aqui o leitor na realização de uma determinada ação, através aqui de orientações, né, de como fazer algo, né, de como proceder, que é o caráter instrutivo aqui. A linguagem é simples, que faz esse tipo textual mais fácil de ser compreendido e objetiva, né, sem descrições desnecessárias aqui. Normalmente é escrito em tópicos com frases curtas, aumentando a legibilidade aqui e agilizando, na verdade, na compreensão aqui do que está disposto ali no texto. Então, gente, é isso. Na próxima aula, veremos então o tipo dissertativo e também o tipo expositivo, certo? Nos vemos na próxima, então. Tchau!